Fala galera, como vocês estão? Tranquilos? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí mais um 2 em 1 aí do canal Guilherme Analisa, mais um 2 em 1 aí da mitologia grega. Vou estar trazendo a continuação do último vídeo, que dessa vez é a Guerra dos Titãs, mitologia grega. E também já vou estar trazendo um outro vídeo, que é a sequência desse lá da playlist de mitologia grega, que é O Nascimento de Atena, mitologia grega. Então, bora conferir esse 2 em 1 aí, esses vídeos aí onde eu estou aprendendo mais sobre mitologia grega. Tô gostando bastante desses reacts. Então se vocês querem que eu continue trazendo aí no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Me deixa aí nos comentários se vocês estão gostando. Me deixa aí o feedback de vocês. Mas então, sem muita enrolação, bora reagir. No Mitologia de hoje, eu vou contar a história da guerra de Zeus contra seu pai Cronos. Tá. Mas antes, é importante dizer que aconteceu muita coisa antes dessa guerra. E eu expliquei tudo isso no vídeo anterior. Mas caso você não tenha visto, não tem problema. Eu vou fazer um resumo bem sucinto aqui pra você. Primeiro só existiu o caos, então ele ficou entediado e gerou Gaia, o planeta Terra. Aí ela ficou entediada e gerou Urano, o céu. Aí Gaia chegou pro Urano e falou: filho, bora fazer um incesto? Bora! Aí nasceram os dois titãs no monstros, Ah, não. Mas Urano não gostava de monstro, então ele enfiou de volta na esposa mãe dele. Ah, não. Chamou seus filhos. Cronos, vem cá que você vai fazer um favor pra mãe. Um minuto depois: pai, fecha o olho. Hã? Mas tem reviravolta. Cronos também não sabe de monstro e não deixou eles saírem. Então Gaia ficou tipo: ah, seu cuzão, quando tiver um filho você vai ver. Então, Todo mundo odeia o Cronos. Mas casou com a deusa da maternidade. Ups! Ficou buchuda. E Cronos, obviamente, ficou putaço. Ah, é assim? Então eu vou comer o bebê. E ele foi devorando um por um. Mas quando chegou no sexto, a mãe escondeu o bebê e entregou uma pedra enrolada no cobertor. Cronos estava tão confiante que ele nem prestou atenção. E passarinho que come pedra sabe o que tem. Aí Gaia jogou Zeus numa caverna, ele saiu bombadão e falou: agora eu vou mostrar quem é que manda. Segura o fôlego. Bem-vindo ao Mitologia. Uma ótima... um ótimo resumo. Com todo respeito aos gregos da mitologia grega, mas se eu fosse criar uma história, talvez fosse melhor que essa que os gregos criaram, velho, por início de tudo. Sua ilha planejando como ele iria derrotar o pai dele. Mas o que ele não esperava é que logo após uma sessão de 3.000 abdominais para manter esse corpinho sarado, 3.000 uma só? mulher desconhecida olhando pra ele. E ele ficou desesperado, tipo, fudeu, descobriram meu esconderijo. Mas logo em seguida, ela se aproximou e se Era a mãe apresentou. dele? Metis, a deusa da saúde e da prudência. Ela é filha dos titãs Oceano e Tétis, e fora isso ela também explicou que nem todos os titãs são a favor de Cronos. Alguns, como os pais dela e Temis, perceberam as injustiças de Cronos. Até porque Temis é a deusa da justiça, então mais do que ninguém ela tinha que perceber. Só que eles não se rebelaram porque eles tinham medo de Cronos. Cronos era muito Fora forte. que só porque eles não gostam do Cronos não significa que eles vão gostar de Zeus. Então, eles simplesmente toleravam passivamente o rei dos titãs. Mas Metis era diferente. Ela não suportava Cronos e estava disposta a fazer qualquer coisa para tirar ele do poder. Então, ela foi conversar com a esposa dele e chegando lá, ela questionou sua tia Rhea, que eu acabei de perceber que parece com diarreia. É, só tia Rhea. Como ela aguentava ser casada com um tirano que nem ele. E Rhea, percebendo que Metis era uma aliada, contou o plano secreto dela e de Gaia e também a localização de Zeus. E foi assim que ela chegou lá. Na Ilha de Creta. Então Metis disse que queria ajudar e perguntou qual era o plano de Zeus. E até então, o plano dele era basicamente malhar até o bíceps dele ficar do tamanho de uma Kombi e afundar a cara do pai dele. Então Metis respirou fundo e falou: Não ia funcionar. senta aqui, meu querido, vamos conversar. Porque se ele quisesse manter a saúde dele, ele ia precisar de um pouquinho de prudência. Com isso, Metis se tornou a conselheira de Zeus. E juntos eles foram criando um plano para derrotar o Cronos. O chute no saco? Sentimentos inesperados começaram a surgir. E logo a relação deles deixou de ser apenas profissional. Eles realmente se apaixonaram. Mas ele não é casado com a Hera? Lógico. Mas seguindo a história, depois de bolar um plano, estava na hora de botar ele em prática. Então a primeira coisa que Zeus precisava fazer era conseguir aliados. Porque não importa o quão forte ele fosse, ele não ia conseguir ganhar essa guerra sozinho. Sim. E ele estava numa situação bem complicada para conseguir aliados. Porque os irmãos dele estavam presos e todos os outros deuses ou estavam do lado de Cronos ou não queriam se envolver. Mas nem só de deuses se faz a mitologia grega. Porque Zeus e sua amada lembraram que tem uma galerinha esquecida que odeia o rei dos titãs tanto quanto eles. Que tá lá Os no... Ciclopes, os É, Hecatonqueros. isso aí. Mas tio Gui, os monstros estão presos dentro de Gaia. Eu sei, meu querido Billy, com sua barba precoce. E é por isso que a primeira parte do plano é Jovem libertar os gafanhoto. irmãos exilados de Cronos. Então, na calada da noite, Zeus entrou furtivamente dentro de Gaia. Ih, E com isso, Dentro ele da chegou até o avó? portão Que estranho. do submundo. Mas antes que ele pudesse abrir, portão maneiro. aí ele se virou e viu Camp,
Uma criatura metade dragão, metade mulher, encarregada por Cronos de proteger a entrada do submundo. Tipo Cerberus? E aí só tinha uma coisa que Zeus podia fazer. Chorar. Parece episódio do Pica-Pau, isso aí. E no final, Zeus, apesar de ferido, saiu vitorioso. Então Aí Zeus tá ele forte. então, e viu Funcionou. os Ciclopes e os Hecatônquiros, O treinamento. que estavam bem surpresos com esse acontecimento. Então ele se aproximou e disse: Durante todos esses anos, foi Cronos que manteve vocês aprisionados. Assim como os meus irmãos também estão neste exato momento. Então se vocês querem vingança, eu peço que lutem ao meu lado. E assim que ele terminou de falar, os Hecatônquiros avançaram e pararam bruscamente na frente de Zeus. Porque eles não eram as criaturas mais simpáticas do mundo, e eles também não gostavam muito de papo furado. Mas com um gesto, eles deram a resposta deles. Urra! Quer dizer, cada um deles fez isso 50 vezes. 50 E na vezes. sequência, os Ciclopes 50 vieram e cabeças. disseram que se vingar do Cronos é o que eles mais queriam. Mas ao contrário dos Hecatônquiros, eles eram bem fracos fisicamente. Mas é aí que vem a parte interessante. Os Ciclopes podem ter cara de idiota, mas eles eram incrivelmente inteligentes. Sério? Então eles contaram pra Zeus que enquanto eles estavam presos, eles passaram todo o tempo tentando forjar uma arma que fosse forte o suficiente pra conseguir escapar. E eles fizeram. Mas o problema é que nenhum deles tinha poder suficiente para conseguir usar essa arma. Nem os Hecatônquiros. Então eles chegaram à conclusão de que só um deus conseguiria usar ela. Nisso, um dos Ciclopes veio e entregou a arma pra ele. E foi assim que Zeus conseguiu o seu icônico raio. Caralho, que Na foda! verdade, os Ciclopes viraram os ferreiros de Zeus, sendo então responsáveis por manter o estoque de raios dele. Então toda vez que vocês virem Zeus segurando um raio, saiba que foram os fucking Ciclopes que fizeram. Caralho, E como não sabia são esse disso. querido grupo de ferreiros, Que foda. Zeus imediatamente teve uma ideia. Eu pensava que ele Pediu tinha o eles poder criassem da mais eletricidade, dois sei lá. itens especiais. Nasceu com isso. E agora corta a cena pra ele chegando de volta na ilha. Zeus conta pra sua amada como tudo aconteceu, Metis fica muito feliz, eles comemoram, e no dia seguinte Zeus se prepara pra segunda parte do plano. Porque mesmo com seus novos aliados, eles ainda estavam em desvantagem. Então Zeus tinha que conseguir libertar os irmãos antes de confrontar o pai. E como é que ele ia fazer isso? Extremamente difícil, já que eles estavam presos dentro dele. Então o que aconteceu foi o seguinte. Desde Igual que Homem-Formiga Metis no chegou na ilha, Thanos? Ela começou a preparar uma poção, que a essa altura já era pra estar pronta. Mas infelizmente não tava. E isso era um problema sério. A poção vai ser uma diarreia, quer ver? Uma diarreia não, um laxante. Virou uma contagem regressiva pra quando os titãs iam descobrir da rebelião que estava sendo criada. Então, Zeus teve que prosseguir com a segunda parte do plano e torcer pra que a poção ficasse pronta a tempo. Tá. E agora vocês já devem estar perguntando, mas o que caralhas é a segunda parte do plano? E brigar. Bom, Zeus saiu da ilha e foi em direção ao reino dos titãs. O endereço ele conseguiu com a namorada dele. Tá. E ele não se escondeu nem nada. Ele foi pela porta da frente, encontrou a taverna onde o Cronos estava fazendo um happy hour, entrou e parou na frente do pai dele. Todos os titãs se viraram. Logo em seguida, Cronos olhou pra ele e falou: Quem é você? Porque na verdade eles nunca se viram. É. Tanto que Metis teve que fazer um desenho pra Zeus saber quem era o pai dele. E pra responder quem era ele, Desenho do Mr. Zeus Catra. disse, Cronos, eu sou seu maior fã, por favor me deixe trabalhar pra você, eu faço qualquer tipo de serviço, eu só não beijo na boca. Com isso, os titãs Funcionou? caíram na gargalhada. E o pai dele ficou tão de bom humor que ele realmente contratou os Zeus pra fazer os serviços que ninguém mais queria. Tipo, limpar vômito de bêbado, lavar a cirola dele. E conforme os dias foram passando, Ah, não, o nosso Zeus protagonista empregada. foi ganhando a confiança de Cronos. Não o suficiente pra ser amigo dele, mas o suficiente pra ser um serviçal confiável. E também um saco de pancada, porque os titãs tratavam ele que nem lixo. Entendi. Até que um dia ele escutou o pai dele conversando com Atlas, que é um primo de Zeus e também o braço direito de Cronos. Segura E o eles estavam mundo. falando que tinha alguma coisa de errado no submundo e que tava na hora de mandar alguém investigar. Zeus fingiu que não tava ouvindo e continuou esfregando o chão. Quando a conversa acabou, Cronos vem e diz pro filho dele que no dia seguinte ia ter um campeonato de bebedeira que eles fazem mensalmente ali na taverna. E que Zeus Só sabem seria o beber garçom eles. da parada. E essa é a oportunidade que ele tava esperando. Assim que Pra quê? terminou o horário de serviço, Zeus saiu correndo e voltou pra ilha no gás. E chegando lá, ele imediatamente perguntou se a poção estava pronta. Metis disse que sim. Aí ele perguntou pro Ciclope se os itens que ele pediu estavam prontos. É o raio. Eles disseram que sim. Então, Zeus pegou a poção, deu um comando pros Hecatônquiros e voltou correndo pro reino dos titãs. Então chegou o dia seguinte e o campeonato começou. Zeus foi servindo todo mundo e Cronos, como sempre, estava ganhando. Aí chegou uma hora em que todo mundo já estava meio bêbado e o nosso garçom disfarçado aproveitou para discretamente colocar a poção na bebida do pai. O rei dos titãs bebeu e depois de alguns minutos ele começou a se sentir mal. A princípio ele achou que era só a bebida, mas de repente ele começou a vomitar de maneira incontrolável. Ou seja, a poção era do óleo uva.
E Dolly junto com o uva. vômito saíram os 5 irmãos Nunca bebi de Zeus, Dolly uva, só Guaraná que, mesmo. por sua vez, tirou o avental de empregado, parou na frente de Cronos, que ainda estava se recuperando da gorfada, e disse: I am your "O seu father. reinado acabou, Não. papai." Aí o E antes som, que Cronos Luke. pudesse tomar alguma atitude, Zeus olhou para todos os titãs que estavam ali presentes e disse que essa era a hora de se levantar contra a tirania do pai dele. E embora ele soubesse que muitos titãs não gostavam de Cronos, só um se levantou. Prometeu, que é filho de Ápeto e irmão de Atlas. Então, com esse Prometeu? grupo formado, eles saíram correndo para se reagrupar com os Caralho. Ciclopes e os Hecatônqueros que estavam esperando do lado de fora. E nisso, os titãs já estavam na cola deles. Então, assim que Zeus chegou no lugar, um dos Ciclopes sai correndo e entrega o raio para ele. Na sequência, um outro Ciclope vai até Poseidon e entrega um tridente mágico para ele. Porque sim, foram os fucking Ciclopes que fizeram isso também. Cara, os Ciclopes são os caras mais foda da história. O elmo da escuridão de Hades, que dentre outras coisas permitia que ele ficasse invisível. E com isso começou a Titanomaquia, também conhecida como a Guerra dos Titãs. Caralho, que titã é aquele ali que é um lobo? Tipo um lobisomem. Então agora vamos fazer uma escalação dos times. Tá. Lembrando que muita gente participou da guerra, então eu vou comentar só os principais. Tá. Do lado dos titãs tinham os irmãos de Cronos, menos o Oceano que se escondeu para não entrar na guerra. E fora eles tinham os titãs da segunda geração, como por exemplo, Perses, o deus da destruição, Menoesse, o deus da fúria, e obviamente o Atlas. Bora! Do lado Tá. de Zeus tinham os irmãos dele, os Hecatônqueros, Prometeu, e mais pro final da guerra, Zeus conseguiu mais alguns aliados, sendo eles netos de Oceano e Tétis. Mas dentre eles, Tá, só eles dois estavam em aliados foram desvantagem. selecionados. O primeiro, vocês provavelmente vão reconhecer o nome. Era um tal de Kratos. Não, não é esse Kratos. Não é o God of War? Mas ele foi a inspiração pro personagem do videogame, já que ele também era absurdamente violento e impiedoso. Ah, e vocês devem ter percebido que até agora eu não coloquei nenhuma deusa na lista. E o motivo é que muito pouco é falado sobre a participação delas na guerra. Algumas versões dizem que elas nem participaram. Mas tem uma que tem que ser mencionada. Era? Uma das irmãs de Kratos, que não é o do videogame, era Nike, a deusa da Nike? vitória. Caralho, Sim, a Nike Artemis significa veio por vitória? causa dela. Caralho, E não essa sabia. mina era porradeira. Quem já jogou Smite Não sabe do que eu sabia. tô falando. Na verdade, deve ser bem desanimador Legal. você ir contra a deusa da vitória. É, tu vai Mas agora perder? falando da guerra em si. De um lado, os Hecatônqueros arremessavam rochas. Do outro, Perses atirava bombas de lava. Tá. Hades, em determinado momento, usando sua invisibilidade, conseguiu se infiltrar na base Titã e destruir parte do Hades é arsenal de equipamento Rogue. deles. Tá. Eu não sei Ladino. exatamente o que ele destruiu, mas deve ter sido alguma coisa importante, tipo o roteador Wi-Fi deles. Em compensação, Muito útil. Atlas não precisava de equipamento, porque ele era o tanque da parada. Ninguém Tá. conseguia derrubar o cara. Mas Zeus também mostrou Atlas que tem veio. 4 braços, Nenhum não sabia? titã conseguia se aproximar dele. E uma coisa legal que ele fez foi na hora de enfrentar o Titã da Fúria. Ele subiu na carruagem voadora de Nike e enquanto ela foi pilotando, ele foi dando headshot na galera. Caralho. Ele chegou perto do Menoécio, ele tacou um raio tão forte que o Titã afundou e foi direto pro submundo, sem baldeação. E essa Caco de guerra raio. continuou por 10 anos. 10 No anos. final, a batalha decisiva ficou entre Zeus e Hades contra Cronos e Atlas. E ao invés de contar como é que foi, essa vocês vão poder assistir. Bloodlust and power raged within Zeus. De onde que ele pegou esse vídeo? Over mortals was intolerable to us. Tudo isso que ele descreveu Champions forged the landscape of the mortal world aconteceu. that we knew. The Titan. Isso daí é God of War, eu tenho certeza que isso é God of War. O 1 ou 2 eles têm esse vídeo aí, eu acho. Ou o 3. Into the golden age of the Titan rule. Peace and prosperity for man. Tudo essa parada que ele descreveu da guerra, ele pegou de algum livro, né? Provavelmente. De algum manuscrito da mitologia. Caralho, o Hades é pica, hein? O Hades tinha as correntes. Hades, Zeus... E cadê o Poseidon? Tirou a alma dele. Hades sugou, Hades ficou mais forte, hein? Depois daquela sugada. Não, mas esse não é o Atlas, esse é o Cronos. O Cronos tem 4 braços. O que eu também não sabia. E com os dois titãs mais fortes
derrotados, não demorou muito para que os outros também caíssem. Ou poderia ser Atlas mesmo. Nossa. Então, com o fim da guerra, os Quero ir cá. titãs derrotados foram aprisionados no submundo. Com exceção de Atlas, que por ser o braço direito de Cronos, recebeu um castigo Tá. diferente. Ele foi obrigado Segurou a a carregar o terra. mundo nas costas. É E por ele isso que tem os os 4 Atlas têm braços. esse nome. Entendi. Já Cronos foi acorrentado na parte mais sombria e terrível do submundo. Essa cena até aparece na vinheta. E os Hecatôncrios gostaram tanto disso que eles viraram os agentes penitenciários do submundo. Por que pra que o garantir Hades foi ele preso? nunca mais ia sair. Depois disso, Zeus Pera aí, e seus deixa eu irmãos voltar. penitenciários aparece na vinheta. Cronos foi acorrentado na Cronos. parte mais sombria e terrível do submundo. Tá. Essa cena até aparece na vinheta. E os Hecatôncrios gostaram tanto disso que eles viraram os agentes penitenciários do submundo, pra garantir que ele nunca mais ia sair. Depois disso, Zeus e seus irmãos montaram seu novo lar no topo do Monte Olimpo, que é a montanha mais alta da Grécia. Tá. E por último, a única coisa que faltava era decidir quem ia ficar com cada um dos 3 principais reinos: o céu, o mar e o submundo. E a Terra? Então os irmãos resolveram fazer um sorteio. Zeus pegou um pote e colocou 3 pedras preciosas dentro, uma de cada cor, representando os 3 reinos. Lembrando que o céu era o lugar mais prestigiado, enquanto o submundo era o pior. Porque o deus do submundo inevitavelmente vai ser odiado pela humanidade. Ele é visto como um demônio que quer tirar os seus entes queridos de você. Sim. Sendo que na realidade, ele é só o cara que administra a República dos Mortos e garante que os prisioneiros que nem Cronos não fujam. E é válido mencionar que o submundo é um lugar A bem galera desagradável, faz nenhum bullying deus com quer Hades. morar lá. Então Zeus, tendo sido o líder da rebelião, se deu ao luxo de pegar primeiro. Mas o que ele tinha de carismático, ele não tinha de humilde. Ele não ia aceitar nada que não fosse o céu. E pra garantir isso, ele deu uma espiadinha antes de pegar. Ah, não. Aí Poseidon tirou a sua. Pilantra, Cafajeste, ele espiou também. Ordinário, E por Zeus. último tinha sobrado só uma pedra. Então, cada um mostrou que tinha pego. E quando o Hades viu o resultado e a falta de surpresa dos irmãos, ele soube que eles tinham trapaceado. Mas ele não tinha como provar. Então, daí ele odiou sendo eles. o cara responsável que ele era, ele assumiu o cargo do submundo. E existem outras versões que dizem que Zeus não trapaceou. Mas levando em consideração que ele é a personificação do ego inflado, somado ao fato de que ele pegou primeiro, eu continuo achando que foi trapaça. Também acho. De qualquer maneira, depois disso, o Hades foi pro submundo e a relação deles ficou bem conturbada, dando início a outras histórias que um dia talvez eu conte. Mas a de hoje, infelizmente, acabou. Fui! É nóis. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do Mitologia de hoje. Gostemos demais. Já que eu passei o E vídeo inteiro falando de Zeus, esse deixei meu like aqui. Mais um ótimo vídeo do Guilherme Analisa. E vamos lá para as considerações. Eu não sabia que tinha sido assim a guerra. Eu já tinha ouvido falar da Titanomáquia. Sabia que era a guerra dos titãs contra os deuses. Sabia que Zeus tinha se vingado contra o pai dele. Tinha tomado o poder. E essas paradas em geral eu sabia, tipo, muito por cima, muito superficialmente. Agora, como tinha sido tudo certinho, como que eles derrotaram ali, o jeito que eles derrotaram Atlas ali no vídeo, e depois derrotaram Zeus, Cronos, na verdade, e os outros titãs, isso daí eu não sabia. O jeito que o Zeus tinha treinado também, a poção que ele tinha usado, o jeito que ele tinha se filtrado, disso eu também não sabia. Mas o que eu mais fiquei surpreendido é que os Ciclopes são os caras mais foda da história, velho. Cara, eles construíram as armas mais poderosas, sem essas armas eles não teriam ganhado a guerra. Sem os raios, Zeus não teria ganhado a guerra. Sem o tridente, Poseidon não teria sido muito útil. Sem o elmo, Hades não seria tão forte. Velho, os Ciclopes são os mais absurdos da história. E eu não fazia a mínima ideia disso. Isso que eu fiquei mais de cara. Mas, ainda assim, um ótimo vídeo, um ótimo resumo, uma ótima explicação, de um jeito bem clean, como sempre, com humor ali, ó, aquele toquinho ideal de humor ali por cima. Muito gostoso o vídeo. Então, bora pro próximo agora, que é o Nascimento de Atena, mitologia grega. Então, bora lá. No Mitologia de hoje, vocês vão conhecer a origem da deusa grega Atena, conhecida na mitologia romana como Minerva e pelos Minerva? sete cavaleiros do Zodíaco como Saori. Kaori. Senseiya, guerreiro das estrelas. Nossa, Cavaleiro do Zodíaco era muito bom. Será que ela é a filha mais velha de Zeus?
Eu sei que O ela motivo é de eu representada escolher pela contar essa história coruja, agora É inteligência. que ela começa pouco tempo depois Sabedoria. da Guerra dos Titãs, que foi o último Mitologia. Pra quem quiser ver, o link tá na descrição. Então o que aconteceu foi o seguinte. Depois de vencer a guerra, Zeus com seus irmãos e sua esposa Metis se mudaram para o Monte Olimpo. Não era E lá, Hera? eles continuaram suas vidas. Até que um dia, Gaia, a deusa do planeta Terra, mandou uma mensagem para Zeus. Ou melhor, uma profecia. Tal qual ela fez com Urano e Cronos, Gaia profetizou que o rei do Olimpo seria destronado por um de seus filhos. Mais especificamente, ela disse que o primeiro filho homem que ele tivesse com Metis seria mais forte do que ele e o derrotaria. Só que o maior problema vem agora. Porque quando Gaia profetizou isso, Metis já estava grávida. E levando em consideração que nas outras 2 vezes a profecia se concretizou, Zeus Ele ficou com medo. tipo... Sim, com medo. Aí Zeus voltou pro Olimpo, encontrou Metis, que estava toda feliz com a gravidez, e ele, secretamente desesperado, decidiu que tinha que fazer alguma coisa para impedir essa profecia. Ah, não. Mas, para conseguir enganar a esposa, ele ia ter que ser muito esperto, porque ela é a deusa da prudência, ela não ia cair em qualquer planinho xixelento. Sim. Então, Zeus propôs um desafio para Metis. Ele sugeriu uma competição para ver quem era melhor em se transformar em animais. Porque os dois tinham essa não. habilidade. Lá Como vem. ela nunca tinha perdido um desafio para Zeus, ela aceitou na hora. No começo, eles foram se transformando em animais grandes, elefantes, rinocerontes, mas acabaram empatando. Então, o rei do Olimpo sugeriu que eles virassem animais menores. Aí, eles se transformaram em leões, tigres, mas acabaram empatando de novo. Então, por último, Zeus afirmou que os mais difíceis eram os animais pequenos, e disse que se ela conseguisse se transformar em um mosquito, ela ganhava a competição. Então, Metis, confiante de que ia vencer, se transformou em um mosquito. Caiu Era isso que na Zeus queria que ela manipulação. fizesse. Porque assim que ela fez a transformação, ele pegou o Metis e comeu ela, junto com a criança. Sabe, o Rafinha Bastos ficaria orgulhoso. Conclusão, a solução Não. dele para impedir a profecia Ah, foi a não. mesma que a do seu pai Cronos. Engolir. Mas dele E matou a com mulher. isso, muitos anos se passaram. Zeus se casou com Hera, a deusa da fidelidade e do casamento, e com ela teve muitos filhos, dos quais vários vocês já devem até conhecer. Ares, o deus da guerra. Sim, Hefesto, conheço. o deus da forja e do trabalho. Aham. Hebe, a deusa da juventude. Essa eu não conheço. E, em uma de suas versões, Eris, a deusa da discórdia. Também Eu não digo em conheço. uma das versões, porque Homero, que foi o primeiro a escrever sobre a mitologia grega, disse que ela era Homero. filha de Zeus e Hera. Mas Hesíodo, que fez a árvore genealógica dos deuses, disse que ela era filha de Nix, a deusa da noite. Mas como isso é irrelevante pra história, vamos continuar. Tá. Zeus continuou a vida dele normalmente, governando todos os deuses do alto do Monte Olimpo. Mas o que ele não sabia era que depois que ele devorou a deusa da prudência, a gravidez dela continuou a acontecer. Então, assim que o bebê nasceu, Metis, dentro da barriga de Zeus e enfraquecida com essa situação, usou suas últimas forças para mandar a criança até a cabeça do lazarento do ex-marido dela. E conforme o tempo foi passando, Daí saiu essa pela criança boca? foi crescendo, fazendo com que Zeus tivesse uma dor de cabeça muito forte. E ele nem sabia o porquê. Cara, é A dor foi muito simplesmente bizarro a aumentando, mitologia grega. aumentando, até que chegou num ponto onde ele não estava aguentando Bagulho mais bizarro que eu já vi. Então, ele foi até seu filho Hefesto para pedir ajuda. Porque, infelizmente, o deus da medicina ainda não tinha nascido. Então, vai ao ferreiro mesmo, que é a segunda melhor opção. Asclepios. E até já existia uma divindade da saúde. Mas, pro azar de Zeus, a deusa da saúde e da prudência estava na barriga dele. Então, ele chegou pra Hefesto com a cabeça explodindo de dor e falou: Mano do céu, dá um Dorflex aí que tá foda o bagulho. Um dipirona. E depois de ouvir o pedido de socorro do pai, Hefesto obviamente disse que ia ajudar. E como todo bom ferreiro, ele era muito delicado, muito sutil. Então, quando Zeus se distraiu, ele pegou um machado e pá! Na testa do filho de uma égua. Ué. Esse golpe abriu uma rachadura tão grande que de dentro dela saiu Atena, adulta e de armadura. De armadura, cara. Parece muito aquele nome de comédia da Sessão da Tarde, sabe? Atena. Miss Simpatia, armada e poderosa. Atena de De qualquer armadura. maneira, foi assim que nasceu Atena e é por isso que ela é a deusa da sabedoria. Porque ela saiu da cabeça de Zeus. Ai, A meu partir daí, Deus. ela se tornou uma deusa do Olimpo e passou a morar junto com o pai e o resto da família. E um detalhe interessante é que até então, sempre que havia uma guerra, os exércitos rezavam para Ares, o deus da guerra, que era conhecido pela sua violência e crueldade. Mas a partir do momento que Atena entrou na jogada, muitos pararam de pedir o apoio dele e começaram a seguir a deusa da sabedoria, que era uma excelente estrategista e diplomata. E por causa disso, durante toda a mitologia grega houve uma grande rivalidade entre esses dois deuses, sendo que sempre que eles se confrontavam, Ares perdia, mostrando que o equilíbrio e a razão sempre prevalecem sobre a força bruta. E agora, Maneiro. muitos de vocês devem estar se perguntando: tá, mas e Metis, o que aconteceu com ela?
Morreu. Então, Metis estava tão fraca que ela continuou presa dentro de Zeus. E tá lá até hoje. E a parte mais triste é que, mesmo depois de tudo que ele fez, ela ainda tinha sentimentos por ele, que foi o seu primeiro e único amor. Então, apesar de ter sido rejeitada e aprisionada por Zeus, ela continuou sendo a sua fiel conselheira por toda a eternidade. Dentro Assim como dele. ela prometeu no dia que eles se conheceram. Caralho. E como Zeus e Metis nunca mais tiveram filhos, a profecia nunca se concretizou. E com isso, a gente conclui a origem da Atena. Imagens com o comandante Hamilton, pois não, comandante Hamilton. Tô tentando fazer um momento dramático aqui, com licença. Obrigado. Que deselegante da Atena. Concluindo. Se você acha que esse final foi triste, não se preocupe. Vai ter A alegria piores. de Zeus ia durar pouco. Porque no começo do vídeo, eu disse que a profecia que Gaia fez pra ele, ela já tinha feito pra Urano e pra Cronos. E se você lembra dos meus vídeos anteriores, nos dois casos ela queria que a profecia se concretizasse e ela tinha motivo pra querer isso. E dessa vez não foi diferente. Então, assim que Zeus devorou Metis, Gaia secretamente começou a armar o seu verdadeiro plano. Era qual? Algo tão sinistro que estava prestes a virar o Olimpo inteiro de cabeça pra baixo. O Kratos? Não. Mas essa história eu O conto na Hércules? próxima mitologia. Até mais. Valeu. Agora eu fiquei curioso. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu sei Gostei que muitos de vocês muito. estavam ansiosos pela volta do Mitologia. E a propósito, quanto mais rápido esse vídeo ganhar visualizações, mais rápido eu vou começar a fazer o próximo. Então, se você E já tem vários e logo logo nós trazemos o próximo também. Deixei meu like aqui. Mano, muito bom. Eu não sabia, obviamente eu não sabia e nem imaginava como é que Atena tinha nascido desse jeito. Eu pensava que ela era filha da Hera, eu pensava que ela era a filha mais velha de Zeus, mas não é. E eu chuto, ouso dizer que o filho mais velho de Zeus é Ares, mas pode ser um daqueles outros ali, o Hefesto, que era o da ferraria, e ele falou de uma tal de Hebe ali que eu não conhecia. Um desses três, então, é o filho mais velho de Zeus, e parando pra pensar, talvez seja Atena mesmo, porque ela nasceu e tava dentro dele. Bom, enfim, é muito confuso, porque é muito bizarro pensar que ela tava dentro dele, e ela saiu da cabeça dele, e ela saiu já de armadura, mano. Tipo, mano, muito bizarro. A mitologia grega é muito bizarra. E eu me questiono, será que as outras mitologias, nórdica, egípcia, são mais bizarras ainda? São mais fantasiosas ainda? Ou não? Se vocês souberem, me deixem nos comentários. Lembrando que eu vou tentar trazer uma vez por semana aí um react dessa playlist de mitologia grega aqui no canal. Então, semana que vem, vocês voltem que vai ter vídeo novamente. Vai ter mais um 2 em 1 aí da mitologia grega, seguindo aí a ordem aí da playlist. Lembrando que eu sempre deixo na descrição aí o link original do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Já me deixem nos comentários se vocês estão gostando aí dos reacts. Deixe aí o feedback de vocês. Me deixe algumas sugestões aí também, que futuramente eu posso estar trazendo. Convidar vocês a estarem passando nas minhas lives, o canal vai estar passando aí embaixo, fixado aí na descrição dos comentários. E também convidar vocês a estarem passando no meu canal secundário, o Aqui Nerd. Lá eu tô sempre trazendo conteúdo sobre mangás, animes, séries, filmes, esse conteúdo em geral. Então passem lá e se inscrevam, que isso me ajuda demais também. Mas, em geral é isso. Tamo junto, um forte abraço e até mais.